Seguimos girando ao vivo com a nossa reportagem. Agora São Paulo, Fabrício Naitsky nos esperando para contar que a Anatel disse que já notificou as operadoras de internet no Brasil para suspender o acesso de usuários à rede social X e já está praticamente todo mundo sem acesso ao X, eu pelo menos desde ontem. Fabrício Naitsky, bom dia, meu amigo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Patrícia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Exatamente isso. A Anatel disse que o STF já foi informado sobre essa notificação emitida às empresas de telecomunicação aqui do país para a suspensão, bloqueio temporário do X, o antigo Twitter. Isso significa mais de 20 mil empresas de telecomunicação que provêm internet aqui no país, então notificadas para bloquear o acesso ao aplicativo. Segundo a Anatel, não há relatos de nenhum tipo de dificuldade dessas empresas para conseguir cumprir com essa ordem que veio na sexta-feira e começou já a ser colocada em prática ali na madrugada de sábado. A partir de meia-noite de sábado, já muitos usuários relatando a impossibilidade de acessar o X, o antigo Twitter. Apesar disso, tem alguns usuários falando pelas redes sociais, por outras redes sociais no caso, que eles têm recebido notificações do aplicativo no celular. Apesar dessas notificações chegarem, eles não conseguem acessar o aplicativo, não conseguem ver do que se tratam essas notificações. Só chega de fato a notificação ali na tela do celular, mas de resto o serviço continua suspenso. Essa ordem que veio então na sexta-feira, emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, começou a ser cumprida no sábado e claro que a gente já bem sabe, tem destacado aqui ao longo da programação que para que o Twitter, o X, volte ao normal, a empresa precisa então destacar aqui no país um representante legal, além de efetuar o pagamento da multa de mais de 18 milhões de reais. Ainda na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes havia suspendido então uma outra decisão que era a proibição de aplicativos de VPN nas lojas de aplicativo, seja da Apple ou também do sistema Android. Através da VPN, os usuários conseguem mascarar, digamos assim, o local de acesso da rede, podem praticamente fingir que estão entrando de outro país, de outro lugar, e aí eles conseguiriam driblar essa suspensão e conseguir acesso ao X. Essa foi uma decisão emitida pelo Alexandre de Moraes de bloquear o acesso, proibir o download desses aplicativos de VPN, mas essa decisão foi suspensa pelo próprio ministro depois de um pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, alegando que isso não seria uma punição coletiva, então, em uma decisão que deveria infligir apenas à empresa, o X, o antigo Twitter. Há também uma outra decisão que diz que usuários que sejam flagrados utilizando uma rede VPN para acessar o X podem acabar pagando uma multa de 50 mil reais. A questão da fiscalização aí já são outros 500, podemos dizer assim, já que é um processo um pouco mais difícil de conseguir certificar que um usuário está utilizando uma rede VPN aqui no país. Mas essa decisão, então, da proibição dos downloads de aplicativos de VPN foi suspensa. Um usuário qualquer pode sim fazer download de aplicativo de VPN, mas o acesso ao aplicativo continua banido temporariamente aqui no país, Rafael. Fabrício, para onde estão correndo os usuários do X? Olha, muitos deles estão indo para o Blue Sky. É um aplicativo criado, inclusive, por Jack Dorsey, desenvolvido por Jack Dorsey, que é o criador do Twitter. Esse aplicativo que só nas últimas horas recebeu mais de 1 milhão de novos usuários. Comemorou, inclusive, num post na própria Blue Sky, dizendo o seguinte: Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Blue Sky. É um aplicativo muito parecido com o X, inclusive na parte visual. Mas algumas funcionalidades são diferentes. Não dá, por exemplo, para criar aquelas famosas threads, aqueles posts contínuos em sequência, com várias informações, praticamente ali mini histórias que os usuários faziam no X, o antigo Twitter. E aí o Blue Sky tem sido o principal aplicativo para onde os usuários têm corrido nesse momento. Mais de 1 milhão de novos usuários, ainda um número baixo, considerando que o X tinha mais de 20 milhões de usuários aqui no país, usuários ativos. E além do X, eu estava falando aí das funcionalidades, né, que não
existem por lá, incluindo a das Threads. Threads também é um aplicativo que tem sido utilizado, recorrido pelos usuários para suprir essa ausência do X aqui no país. É um aplicativo da Meta, ou seja, do Facebook, que já está no ar há algum tempo. Surgiu no começo do ano, era visto como um grande concorrente do Twitter, mas que acabou não caindo nas graças da população, não caindo nas graças do público, pelo menos não no começo. Agora eles têm intensificado, inclusive, a propaganda. Você, muito provavelmente, que é usuário do Instagram, está nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã, já deve ter visto alguma notificação de colegas, de seguidores que passaram a utilizar o Threads, e aí essa intensificação, então, da propaganda para que essas pessoas migrem para o aplicativo e possam, pelo menos temporariamente, suprir essa ausência até que a gente tenha aqui no país alguma definição em relação à volta do X. Fabrício Naitsky, ao vivo, direto de São Paulo. Deixa eu acionar mais uma vez o Mano e a Ana para a gente conversar um pouquinho. Mano, alguém vai ter de ceder nessa história, né? Porque nós chegamos a um impasse absoluto, uma compreensão absolutamente diferente das coisas em relação ao funcionamento do X aqui no Brasil, né? Quem é que vai piscar primeiro, Mano? Pois é, essa é uma grande questão, porque também a gente não sabe dimensionar corretamente qual é o tamanho do prejuízo financeiro que a suspensão das atividades do X no Brasil pode significar para a empresa, para a gente saber até onde o Elon Musk está disposto a assumir um prejuízo particular em nome da sua postura. A gente também não sabe como será caso ele cumpra a sua ameaça, que seria a publicação na íntegra de todos os pedidos até agora sigilosos e, segundo a empresa, ilegais, que foram feitos a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Como seria a repercussão da publicação dessas decisões? Será que, de fato, houve pedidos de ilegalidade, como a empresa tem dito? Ou será que, ao publicar esses documentos, a montanha vai parir um rato, como se diz aquela expressão? Então, eu diria que como as coisas vão continuar repercutindo nos próximos dias, em função dos novos acontecimentos, vai acabar determinando um pouco da força do vento, né? No sentido de quem vai ceder primeiro, se a empresa ou se, eventualmente, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal vão acabar revendo a decisão em algum momento, se a pressão social for muito grande. O que é meio paradoxal, né? Porque uma decisão judicial deveria ser tomada sempre com base em critérios puramente jurídicos e não conforme as repercussões sociais ou a pressão política de uma determinada medida. Mas a gente tem visto esses ventos interferirem demais na estabilidade das regras aqui no Brasil. Mano, você falou sobre os prejuízos da empresa com a suspensão das operações dela no Brasil, e eu lembro do prejuízo das pessoas que usam essa plataforma para exercer as suas atividades comerciais, para exercer as suas atividades profissionais. Então, me preocupa um pouco que essa guerra que está acontecendo esteja prejudicando tantos usuários. O Fabrício aí trouxe um número de 20 milhões de usuários ativos aqui no Brasil, e aí ele também mencionou uma expressão que eu acho que é muito adequada, punição coletiva. Veja, ao que tudo indica, existe aí uma batalha praticamente pessoal entre o Elon Musk e o STF, o ministro Alexandre de Moraes. E quem está sendo punido verdadeiramente é o próprio povo brasileiro, que está sem acesso a uma plataforma muito popular. Vi na nossa notícia que existem outros aplicativos que já estão sendo baixados, o pessoal está tentando substituir de alguma forma, mas a gente sabe que isso leva certo tempo. Então, essa questão ela acaba se tornando muito delicada, porque não envolve só pessoa jurídica simples e pura, mas envolve uma rede social. Tem que ter uma preocupação diferenciada. E veja, eu não discordo da decisão quando ela exige que o X tenha um representante legal aqui no Brasil. Eu discordo, talvez, da proporção das punições que estão sendo impostas diante da reflexão social que isso tem para a população, que está sendo punida ao deixar de conseguir acessar essa plataforma.